Pessoal, tive um probleminha técnico e tive que parar antes de fechar os 10 slides, mas agora vamos terminar. Parei ali no encargos sociais dela decorrentes. Vamos adiante então. Parágrafo 1º. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade. Parágrafo 2º. Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato da autorização for promulgado nos últimos 4 meses daquele exercício, caso em que, reaberto nos limites dos seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente. Então, se for feita a abertura de um crédito especial nos últimos 4 meses do ano, vamos fazer então dezembro, novembro, outubro, setembro. Não pulei nenhum mês, né? Dezembro, novembro, outubro, setembro. Setembro, outubro, novembro, dezembro. Tá certo. Então, de setembro adiante, ele vai ser aproveitado, né, para o exercício financeiro, né, subsequente, tá? Por exemplo, qualquer abertura de crédito especial que for feita a partir de setembro de 2024 vai servir, vai poder ser utilizado no ano de 2025. Parágrafo 3º. A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender às despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de calamidade pública, devendo submetê-los, no prazo de 10 dias, à Câmara Municipal, que, estando em recesso, será convocada extraordinariamente. Parágrafo 4º. Na hipótese do parágrafo anterior, a medida perderá sua eficácia desde a edição se não for convertida em lei no prazo de 20 dias a contar da data da sua publicação, devendo a Câmara Municipal disciplinar as relações jurídicas dela decorrentes. Parágrafo 5º. É permitida a vinculação de receitas próprias geradas pelos impostos a que se refere o artigo 113 para a prestação de garantias à União e ao Estado e para pagamento de débitos para com estes, limitando a 10% da receita própria do município, mediante autorização legislativa prévia e específica. Artigo 126. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares especiais destinados à Câmara Municipal, serão entregues até o dia 10 de cada mês em cotas correspondentes a 1/10. Artigo 127. A despesa com o pessoal ativo e inativo do município não poderá exceder os limites estabelecidos em lei federal. Parágrafo único. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos ou a alteração da estrutura de carreiras, bem como a admissão de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, só poderão ser feitas: a. Se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes. b. Se houver autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 128. Os interesses da iniciativa privada não podem sobrepor-se ao da coletividade. Artigo 129. Na organização de sua economia, em cumprimento aos princípios adotados na Constituição Federal e Estadual, o município zelará pelos seguintes princípios: 1. Promoção do bem-estar do homem, como fim essencial da produção e do desenvolvimento econômico. 2. Valorização econômica e social do trabalho e do trabalhador, associada a uma política de expansão das oportunidades de emprego e de humanização do processo social de produção com a defesa dos interesses do povo. 3. Integração das economias regionais. 4. Planificação do desenvolvimento determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. 5. Integração e descentralização das ações públicas setoriais. 6. Proteção da natureza e ordenação territorial. 7. Integração dos estudos na região fronteira oeste em programas conjuntos. 8. Promover, através de órgão especial, a nível de secretaria, o planejamento e o desenvolvimento industrial do município.
130. A intervenção do município no domínio econômico dar-se-á por meios previstos em lei, para orientar e estimular a produção, corrigir distorções da atividade econômica e prevenir abusos de poder econômico. Parágrafo único. No caso de paralisação da produção por decisão patronal, pode o município, tendo em vista o direito da população ao serviço ou produto, intervir em determinada indústria ou atividade, respeitada a legislação federal e os direitos dos trabalhadores. Artigo 131. Incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através da licitação, a prestação de serviços públicos. Parágrafo único. A lei disporá sobre 1. O regime das empresas concessionárias ou permissionárias, o caráter especial do seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão. 2. Os direitos dos usuários. 3. A política tarifária. 4. A obrigação de manter serviços adequados. 132. O município instituirá incentivos ao investimento e à fixação de atividade econômica, objetivando desenvolver suas potencialidades municipais. Parágrafo único. Os incentivos serão concedidos preferencialmente: 1. As formas associativas e cooperativas. 2. As pequenas e microempresas econômicas. 3. As empresas que em seus estatutos estabeleçam a participação a. dos trabalhadores em lucros, b. aos empregados, mediante eleição direta por estes em sua direção. Artigo 133. O município manterá programas permanentes de prevenção e socorro nos casos de calamidade pública, em que a população tenha ameaçado seus recursos, meios de abastecimento ou de sobrevivência. Parágrafo 1º. O município constituirá fundo contábil para a organização de sistemas de programas permanentes, que previnam contra os casos de calamidade pública. Parágrafo 2º. Lei complementar disporá sobre o Sistema Municipal de Defesa Civil, a decretação e o reconhecimento do estado de calamidade pública, bem como sobre a aplicação dos recursos destinados a atender às despesas extraordinárias decorrentes. Artigo 134. O município revogará as doações a instituições particulares se o donatário lhes der destinação diversa da ajustada em contrato quando, transcorridos 3 anos, não tiver dado cumprimento ao fim estabelecido no ato da doação. Da política e reforma urbana. Artigo 135. A política de desenvolvimento urbano, conforme diretrizes fixadas no Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, tem como objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes, visando a 1. Melhorar a qualidade de vida na cidade. 2. Promover a definição e a realização da função social da sociedade urbana. 3. Promover a ordenação territorial, integrando as diversas atividades e funções urbanas. 4. Prevenir e corrigir as distorções do crescimento urbano. 5. Promover a erradicação de submoradias, sua integração e articulação com a malha urbana. 6. Integrar as atividades urbanas e rurais. 7. Distribuir os benefícios e encargos do programa do processo de desenvolvimento da cidade, inibindo a especulação imobiliária e excessiva concentração urbana. 8. Impedir as agressões ao meio ambiente, estimulando as ações preventivas e corretivas. 9. Promover a integração, racionalização e otimização da infraestrutura urbana básica, priorizando os alongamentos de maior densidade populacional e as populações de menor renda. 10. Preservar os sítios, as edificações e os monumentos de valores históricos, artísticos e culturais. 11. Promover o desenvolvimento econômico. Artigo 136. São instrumentos do desenvolvimento urbano a serem definidos em lei: 1. Os planos diretores. 2. O Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano. 3. O Plano Plurianual de Investimentos, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Anual. 4. O Sistema Cartográfico Municipal e a atualização permanente do Cadastro de Imóveis.
5. Os conselhos municipais. 6. Os códigos municipais. 7. O solo criado. 8. A regionalização e descentralização administrativa. E 9. Os planos e projetos de iniciativa da comunidade. Artigo 137. Para assegurar as funções sociais da cidade e da propriedade, o poder público promoverá e exigirá do proprietário, conforme a legislação, a adoção de medidas que visem a direcionar a propriedade de forma a assegurar 1. A democratização do uso, ocupação e posse do solo urbano. 2. A justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização. 3. A adequação do direito de construir às normas urbanísticas. 4. Meio ambiente ecologicamente equilibrado, como bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, preservando e restaurando os processos ecológicos, provendo o manejo ecológico das espécies e ecossistemas e controlando a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem o risco para a qualidade de vida. 138. Para os fins previstos no artigo anterior, o município usará os seguintes instrumentos. 1. Tributários e financeiros. A. Imposto Predial e Territorial Urbano Progressivo, IPTU. B. Taxas diferenciadas por zona, segundo os serviços públicos. C. Contribuição de melhoria. D. Incentivos fiscais e financeiros. E fundos especiais. 2. Jurídicos. A discriminação de terras públicas. B. Desapropriação por interesse social ou utilidade pública. C. Parcelamento ou edificação compulsórios. D. Servidão administrativa. E. Restrição administrativa. F. Inventários, registros e tombamentos de imóveis. G. Declaração de área de preservação ou proteção ambiental. H. Medidas previstas no artigo 182, parágrafo 4º da Constituição Federal. I. Concessão do direito real de uso. J. Uso capião especial nos termos do artigo 183 da Constituição Federal. E K. Solo criado. 3. Administrativos. A. Reserva de área para utilização pública. B. Licença para construir. C. Autorização para parcelamento do solo. D. Regularização fundiária. 4. Políticos. A. Planejamento urbano. B. Participação popular. Inciso 5. Outros previstos em lei. Artigo 139. O município elaborará o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado nos limites da competência municipal, das funções da vida coletiva, abrangendo habitação, trabalho, circulação e recreação, e considerando em conjunto os aspectos físicos, econômicos, sociais, históricos, culturais e administrativos, nos seguintes termos. 1. No tocante ao aspecto físico-territorial, o plano deverá conter disposições sobre o sistema viário, urbano e rural, o zoneamento urbano, o loteamento urbano ou, para fins urbanos, a edificação e os serviços públicos locais. 2. No que se refere ao aspecto econômico, o plano deverá inscrever disposições sobre desenvolvimento econômico e integração da economia municipal à regional. 3. No que se refere ao aspecto social, deverá o plano conter normas de promoção social da comunidade e condições de bem-estar da população. 4. No que se refere ao aspecto histórico e cultural, deverá o plano conter normas que possibilitem a preservação do patrimônio histórico e cultural brasileiro. 5. No que respeita o aspecto administrativo, deverá o plano consignar normas de organização institucional que possibilitem a permanente planificação diferenciada das atividades públicas municipais e sua integração no plano estadual e nacional. Parágrafo único. As normas municipais de edificação, zoneamento ou loteamento, ou para fins urbanos atenderão às peculiaridades locais e legislação federal e estadual pertinentes. Artigo 140. A elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado deverá compreender as seguintes fases com extensão e profundidade:
respeitada as peculiaridades do município. 1. Estudo preliminar abrangendo a. Estudo preliminar de desenvolvimento. B. Avaliação das condições da administração. 2. Diagnóstico a. Do desenvolvimento econômico e social. B. Da organização territorial. C. Das organização da atividade fim da prefeitura. D. Da organização administrativa e das atividades meio da prefeitura. 3. Definição de diretrizes, compreendendo a política de desenvolvimento, B. Diretrizes de desenvolvimento econômico e social, C. Diretrizes de organização territorial. 4. Instrumentação incluindo a. Instrumento legal do plano, B. Programas relativos às atividades fim, C. Programas relativos às atividades meio e D. Programas dependentes da cooperação de outras entidades públicas. Da habitação, 141. O município, em convênio com o Estado e com a União, estabelecerá programas destinados a facilitar o acesso da população à habitação como condição essencial à qualidade de vida e ao desenvolvimento. Parágrafo 1º. Os programas de interesse social serão promovidos e executados com a participação da sociedade, de acordo com as diretrizes do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, através do Conselho Municipal de Habitação e objetivarão prioritariamente 1. A regularizar, organizar e equiparar as áreas habitacionais irregulares formadas espontaneamente, dando prioridade às necessidades sociais de seus habitantes. 2. A dotação de infraestrutura básica e de equipamentos sociais para a implantação de empreendimentos habitacionais de carentes estabelecidos no Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado. 3. A implantação de empreendimentos habitacionais. 4. Participação com terra urbanizada inalienável pertencente ao município na oferta e cessão de espaço edificável a cooperativas habitacionais ou outras formas de organizações congêneres, comprovadamente carentes, conforme a lei. 5. A criação de bancos de materiais usados e olarias municipais para a construção de habitações populares. 142. A execução de programas habitacionais será de responsabilidade do município, que 1. Administrará a produção habitacional. 2. Estimulará novos sistemas construtivos na busca de alternativas tecnológicas de baixo custo, sem prejuízo da qualidade e segurança. 3. Incentivará a construção de moradias populares realizadas pelos próprios interessados, por cooperativas habitacionais, principalmente se organizadas por associações de moradores e sindicatos de trabalhadores e outras modalidades de associações voluntárias dirigidas pelos próprios interessados, como formas de incremento à execução de programas de execução habitacional e melhoria ou expansão de infraestrutura e equipamentos urbanos em conjuntos e loteamentos residenciais já existentes. 4. Instituirá programa de assistência técnica gratuita no projeto e construção de moradias para famílias de baixa renda. Artigo 143. Nas ações coletivas, com fins de regularização fundiária, o município propiciará aos pretendentes formas de apoio técnico e jurídico necessário. Da política agrícola e do abastecimento. Artigo 144. O município, dentro dos princípios de sua organização econômica e nos limites de sua competência, planejará e executará política de incentivo à produção agropecuária, com os seguintes objetivos. 1. Desenvolvimento da propriedade em todas as potencialidades, a partir da vocação e da capacidade de uso do solo, levando em conta a proteção ao meio ambiente, consoante a legislação vigente. 2. A participação em programas de recuperação e conservação do solo, de reflorestamento, de irrigação, de aproveitamento de recursos hídricos e de recursos naturais. 3. Estimular o fomento da produção agropecuária, a organização do abastecimento alimentar e o incentivo à produção de alimentos de consumo interno e armazenagem. 4. O incentivo à agroindústria. 5. O incentivo ao cooperativismo, ao sindicalismo e ao associativismo. 6. A implantação de cinturões verdes na periferia urbana.
Artigo 145. O município, juntamente com o Estado e a União, manterá serviços de extensão rural, de assistência técnica e de pesquisa e tecnologia agropecuária, dispensando cuidados especiais aos pequenos e médios produtores, bem como às suas associações e cooperativas. Artigo 146. Fica criado o Fundo de Apoio Municipal ao Desenvolvimento dos Pequenos Estabelecimentos Rurais, destinado ao financiamento de programas de infraestrutura, à preservação dos recursos naturais, à pequena moradia, visando a elevação da qualidade dos padrões social e econômico do meio rural na propriedade. Artigo 147. O município, através do Conselho Municipal de Agropecuária, regulamentado por lei, estabelecerá os critérios para a aplicação de projetos e recursos, além da fiscalização. Artigo 148. O município, como incentivo ao desenvolvimento agrícola, priorizará a conservação e ampliação da rede de estradas vicinais, de eletrificação e telefonias rurais, bem como de escolas, ambulatórios e outros serviços que propiciem a permanência do homem no meio rural. Do transporte coletivo e do trânsito, artigo 149. O município estabelecerá política de transporte público de passageiros para a organização, o planejamento e a execução desse serviço essencial, devendo ser estruturado de acordo com os seguintes princípios. Parágrafo único. A política pública de transporte coletivo de passageiros deverá ser compatibilizada com os objetivos das políticas de desenvolvimento integrado do município e visará 1. Atendimento a toda a população, assegurando o acesso da população aos locais de emprego e consumo, de educação e saúde e de lazer e cultura, bem como outros fins econômicos e sociais essenciais. 2. Otimizar os serviços para a melhoria da qualidade de vida da população. 3. Redução da poluição ambiental em todas suas formas e minimizar os níveis de interferência no meio ambiente. 4. Qualidade do serviço prestado a toda a população segundo critérios estabelecidos pelo poder público. 5. Desenvolvimento pleno de todas as tecnologias disponíveis que se adaptem às características da cidade. E 6. A integração entre os diferentes meios de transporte e implantação dos equipamentos de apoio. Essa parte da aula finalizamos por aqui. Depois voltamos a partir do artigo 150, PDF 50. Obrigado pela atenção, pessoal.